pessoal! Estamos aqui de volta e hoje nós vamos dar continuidade à nossa disciplina de Técnicas em Vigilância Ambiental com a aula de tema Controle de Vetores. Mas, professor, o que são vetores? Os vetores, eles são seres vivos que servem como intermediários na propagação de alguma doença, ou seja, eu não consigo transmitir diretamente a doença para outra pessoa, a não ser através de um vetor. Ele vai ser intermediário. Um exemplo de vetor, o mosquito da dengue é um vetor da doença dengue. Então, eles podem carregar, vírus, bactérias, protozoários, fungos. Exemplos de vetores, pernilongos, mosquitos, pulgas, ratos, morcegos. Então, existem vários vetores distribuídos pelos ambientes e eles vão ser intermediários na transmissão de alguma doença. Como é que ocorre esse controle de vetores? O agente de combate a endemias, ele tem um papel fundamental na identificação da presença e no controle de vetores, como insetos e roedores que transmitem doenças na sua área de atuação. Considerando a situação epidemiológica local, cabe ao agente de combate a endemias identificar se sua área é uma área de risco para determinada doença pela presença desses vetores. Se ela é uma área de risco atual ou potencial para endemias ou epidemiologias, a exemplo da dengue, doença de Chagas e outras doenças mais. Então, no Brasil, a gente tem várias doenças transmitidas por vetores. Nós temos a dengue, a zika, chikungunya, temos a malária, a febre amarela, a doença de Chagas, a leishmaniose, são várias doenças. E o agente de combate a endemias, ele tem essa função de identificar a presença desses vetores e o risco que existe da população do adoecimento por essas doenças. Então, ainda continuando falando de controle de vetores, também faz parte das suas ações, no caso das ações do agente de combate a endemias, a coleta de material necessário para análise entomológicas de identificação e classificação de vetores. Então, a coleta desse material, das larvas, dos próprios vetores, para que haja uma identificação e uma classificação desses vetores. Deve ainda participar de ações de controle dos vetores e tratamento de focos, onde existam várias concentrações desses vetores. E das ações de vigilância, está sempre vigiando. Tanto nos locais onde o vetor foi encontrado e eliminado, quanto onde não houve a ocorrência de casos ou presença de vetores. Então, o agente de combate a endemias, ele deve estar sempre vigiando, observando, tanto naquelas áreas onde já existe a identificação da presença desses vetores, como nas áreas que não existe, para procurar identificar nessas áreas circunvizinhas. Como é que a gente realiza o controle de vetores? Então, o controle de vetores ele pode ser realizado de 3 formas. Ele é classificado de 3 formas. Controle biológico, o mecânico ou ambiental e o controle químico. E agora a gente vai distinguir, qual a diferença desses 3 métodos de controle de vetores. O controle biológico é o uso de parasitas, patógenos ou predadores de outros seres vivos naturais para o controle da população do vetor. Um exemplo, os peixes que são utilizados para comer as larvas dos mosquitos da dengue. Então, esse é um método de controle biológico, o controle biológico do vetor da dengue, que é o mosquito. O controle mecânico ou ambiental. Mecânico é o de fazer. Pelo próprio nome a gente já dá para entender. O controle mecânico utiliza-se métodos para eliminar ou reduzir as áreas onde os vetores se desenvolvem, como a remoção de água estagnada, quando a gente pensa no mosquito da dengue, que ele precisa de água para se proliferar, a destruição de pneus velhos e latas que servem como criadouros de mosquito devido ao acúmulo de água, ou podem ser utilizados métodos que limitam o contato homem-vetor, como mosquiteiros, uso de telas nas janelas das casas e roupas de proteção. O lixo, por exemplo, a gente sabe que quando a gente tem áreas onde existem terrenos, onde existe o depósito de lixos lá, as pessoas
colocam o lixo lá de forma inadequada, ali é um ambiente muito propício para que vetores de doenças como ratos, baratas e outros seres, eles estejam convivendo ali, são ambientes oportunos para eles. Então, por isso que o agente de combate a endemias, ele deve estar sempre atento, não só para o acúmulo de água em relação ao mosquito da dengue, mas de outros vetores, né, como locais propícios para a criação de ratos, de baratas, jogar o lixo perto de córregos onde possa haver a contaminação da água e assim a população venha a adoecer em decorrência dessas ações. Tudo isso faz parte de controle mecânico. O controle de vetores químico, controle químico, ele é o terceiro método de controle. É o uso dos inseticidas para controlar as diferentes fases dos insetos. Então, quando eu falo de controle químico, vai ser o uso de inseticida. Ele geralmente é a última opção. A gente vai tentar fazer realmente o controle biológico, fazer o controle mecânico mediante ações de educação. A gente está utilizando ações que a educação da população para que elas, né, não venham a utilizar recipientes que acumulem água, fazer colocar o lixo no local correto, destinamento dos resíduos sólidos no local correto. O químico de modo geral, é o uso dos inseticidas. Então, para o controle de insetos, vetores de doenças são utilizados produtos formulados de acordo com as fases e os hábitos dos vetores. O que seria isso, professora? Os inseticidas, eles podem ser classificados como larvicidas, cujo alvo deles vai ser nas fases de larva. Então, por isso que a gente, quando pensa em mosquito da dengue, a gente fala de larvicidas, que é colocado naqueles recipientes, nas caixas d'água, para que o mosquito ele não consiga se desenvolver do estágio de larva deles. Existem os adulticidas, que são inseticidas direcionados a controlar os insetos já adultos, os mosquitos, as baratas, os insetos de modo geral. Então, esses são os adulticidas. Então, são classificados de dois modos os inseticidas, os larvicidas e os adulticidas. Coloquei aqui algumas imagens, né, como ocorre a colocação do larvicida nos depósitos de água. Na nossa próxima aula, a gente vai ver um pouco mais sobre esse manuseio, a manipulação dos larvicidas e inseticidas. E aqui eu coloquei uma foto do kit, o famoso kit, que o agente de combate às endemias ele utiliza no dia a dia, né, durante as visitas, para a identificação desses vetores e para o controle, as atividades de controle desses vetores também. As referências utilizadas e muito obrigada, pessoal. Tchau, tchau e até a nossa próxima aula.